Pois é. Ô, deixa eu voltar no tempo aqui um pouquinho, quando vocês estavam falando de depressão e tudo mais. Sim. E aí tu deu uma pincelada que dá pra tratar isso com técnicas que você é familiar. Tá, eu vou te explicar como é que funciona esses tipos de tratamento. Ah, Quando eu entrei em 2006 para conhecer mais a fundo as técnicas, principalmente das Filipinas e da Índia, existem certos princípios ligados à bioenergia. Tanto que eu estava falando com o Daniel a respeito do Qigong, onde você tem o Qigong marcial e tem o Qigong médico, que também é Isso eu utilizado. desconhecia. Acho Qigong. interessante. Que é Qigong, isso? que é a habilidade de manifestar e manipular energias. Tá? Quando você vê um lutador, por exemplo, de Kung Fu, ele não só está fazendo golpe, mas ele está usando toda a energia do corpo dele, canalizando a energia para dar uma força maior ao golpe. Um Kamehameha. Eles usam um ponto chamado Tantien, que é um ponto que fica 2 dedos abaixo do umbigo, onde eles puxam a energia e te golpeiam. Então você vê, por exemplo, o Bruce Lee fazendo os golpes de 9 polegadas, por exemplo, o soco dele. É, o soco de polegado. É uma Curta distância. puta porrada, ele derruba Sim. 5 pessoas de uma vez só. Onde ele canaliza essa energia e aplica. Na hora que ele aplica, ele joga toda a potência desta energia. O seu corpo possui uma energia natural. Se você cortar o seu dedo agora, ele tende a se curar. Ele tende a cicatrizar. Então eles observaram isso no Oriente e falaram, bom, como o corpo humano reage? Como eu posso potencializar a cura de uma enfermidade? Na acupuntura, você tem milhões de pontos de energia ao longo do seu corpo. Cada ponto desse está conectado a uma estrutura física, uma estrutura emocional e mental. Tá? Por exemplo, imagina que você está sendo traído. Você cria a forma pensamento da traição, você somatiza essa forma pensamento, passando a acreditar que realmente a traição pode ser. O que é somatizar? Você traz para você a crença de que realmente você tem aquilo. Você transforma aquela crença numa realidade. Uma realidade. Tá. E aquilo se manifesta como o quê? Ou dor de estômago ou problema respiratório. Você passa a ter aquela sensação e você fala, cara, como é que eu me saboto dessa maneira? Então, quando você vai ver a anatomia do corpo de energia, acredita-se que, por observação, esses pontos de energia, eles carregam todas essas impressões. Então, se eu chego para você e falo, vou arrancar a sua impressão da enfermidade que você tem, no dia seguinte você não reconhece mais ela, porque ela não faz mais parte de você. É a mesma coisa que você deixar o seu aparelhinho que você fuma do lado da sua cabeceira, e um dia você acorda e ele não está lá. Você vai começar a procurar, mas você não vai mais encontrá-lo. E você vai sentar e vai falar, tá, eu aceito que eu não tenho mais o meu aparelhinho. É exatamente isso. Então você tira da raiz a impressão que a pessoa tem, que carrega-se a forma pensamento da doença, as emoções da doença e a somatização em um órgão. Mas eu suponho que seja um processo bem difícil. Não deve ser fácil, porque senão a gente não teria problema de depressão, vai? Era só ter um monte de Calma, Rodrigo. vamos entender. Um monte de Rodrigo ia ser louco aqui. Hein? Então. Eu não ia ficar. O que acontece é o seguinte, a grande maioria das enfermidades, a gente não sabe que elas existem, a gente só passa a acreditar nelas quando elas já estão no estágio muito elevado, e muitas pessoas querem estar doentes. Fica aí na atenção. Faz parte, às vezes, da vida da família, o acolhimento. Então, assim, pai, eu não vou trabalhar porque eu estou em depressão. Aí ele passa a piorar a condição por uma questão de ficar sempre apoiado no próximo. Tá. Às vezes, ficar doente é um hobby. Tem pessoas que ficam doentes sempre e somatizam isso e passam a acreditar na sua doença como uma condição social de que eu preciso ter um amparo da sociedade, eu preciso ter um amparo da minha família e eu não quero mais encarar o mundo. Eu prefiro ficar trancado em casa e alguém me trazendo comida Pois é. do que realmente passar a aceitar essa doença ou qualquer desequilíbrio e lidar com isso. Tem gente que tem vergonha de falar que tem. Tem vergonha. Então, você tem que entender essas condições do ser humano e ver qual é a melhor forma de tratá-lo. Eu trato as pessoas passivamente. Ou seja, a pessoa me contrata, ela nunca sabe quando vai ser tratada, ela não tem informação nenhuma. Vai chegar um dia que ela vai acordar e vai falar, cara, estou me sentindo estranho. Alguma coisa aconteceu. Abre o e-mail e tem um e-mail da Dani dizendo, hoje foi efetuado o seu tratamento. Eu tinha uma fila de espera de 1 ano. Para ser tratado por mim. Hoje a gente encurtou essa fila de espera para mais ou menos 1 a 2 meses. E mesmo assim ainda existe uma procura elevadíssima para essas possibilidades que eu estou ajudando as pessoas. Como tu fez pra diminuir em 8 meses, Cara, 10 meses? Então, quando eu saí do hospital,
eu vi que, obviamente, eu prejudiquei pessoas também. Falei, cara, tinha pessoas que precisavam de mim e eu não estava lá. Tinham pessoas que acabaram falecendo, Igor, e eu fiquei assim, mal. Porque eu falei, eu queria ter feito alguma coisa por essas pessoas, cara. Mas eu estava mal. Eu fiquei em recuperação durante 2 meses ainda. E eu falei, eu preciso me recuperar rápido porque tem pessoas que precisam de mim. E aí eu comecei a falar para Dani, vamos tratar mais e mais. Então a gente começou a tratar, tipo, eu trato de madrugada as pessoas. 10 horas da noite, 11 horas da noite eu estava tratando e terminava às 6 horas da manhã. E às vezes eu tinha pacientes que estavam no Oriente, Japão, ou às vezes em outro lugar, e eu tinha que me adaptar ao horário do cara. Então eu passei a atender de tarde também. Então eu comecei a me desdobrar para conseguir ajudar essas pessoas da mesma maneira que eu também precisava de ajuda. Então eu fui compensando. Eu absorvo energia, eu projeto energia, mas eu também sou o que está sendo tratado simultaneamente. Essas técnicas que eu trabalho, por exemplo, você vê essas técnicas que você falou, Jorei e tudo mais, elas absorvem um pouquíssimo nível de energia. A técnica que eu atuo, que eu trabalho, que são um conjunto de várias técnicas, eu absorvo 5 vezes mais. Então justifica-se. Não, brincadeira, mas assim, você vira um foco muito grande de absorver e projetar, absorver e projetar. E a clarividência, que é a habilidade de ver através dos corpos e dos pontos de energia, me facilitam. Porque você consegue ver as relações da doença, da enfermidade do indivíduo. Como no caso da depressão. Como ela se forma e como ela surge. Então eu consigo agir sobre você, Mastral, fazendo com que esse seu ponto, onde carrega essas percepções ainda, sejam anuladas. Por quê? Imagina que seu ponto de energia é exatamente assim. Aqui é como se fosse as ditas flores ou formas que eles veem geométrica, como se fosse uma rosa. E forma um rodamoinho. E que vai pela raiz e se conecta ao órgão. Isso aqui é a bioenergia que eles veem na China, na Índia, nas Filipinas, no Japão, e que eles vão buscar tratar. E todo esse ponto está repleto de energia ruim, ou lodo energético. Na hora que eu começo a agir, eu faço uma inserção nisso e eu derramo esse lodo e faço com que toda essa origem da enfermidade seja retirada. Então, o que eu faço, também análise quantitativa e qualitativa, as pessoas falam, cara, eu acordei procurando a minha doença e não achei.